Para esse vídeo eu preparei para vocês algumas frases coletadas aí no encontro da COP26. Eu quero discutir com vocês a forma que muitas vezes essas coisas são colocadas, né? Porque vão se batendo, a imprensa vai repetindo aqueles clichês, tem umas matérias aqui, né, de jornalistas que são enviadas lá para a COP, né? Através de ONGs, e fico escrevendo realmente, claro, dentro de uma pauta, né, dentro daquele mesmo mantra, que isso está virando uma religião. Se você está chegando agora, Modernidade e Ciência, canal que se propõe a fazer toda uma conexão entre os efeitos da modernidade e a questão da ciência. Não necessariamente essas coisas elas andam na mesma velocidade, digamos assim. Então, se você gostar, coloque aí o seu joinha, se inscreva aqui no canal, que eu não pretendo realmente usar esses clichês da COP26. Eu já tenho outros vídeos tratando realmente sobre números a respeito do aquecimento global, que é realmente uma grande arrogância intelectual imaginar que o crescimento da temperatura mundial, que mal pode ser medida pelo tamanho dos 510 milhões de quilômetros quadrados, mas com aquele mito da tecnologia aí que vem a modernidade. Em muitos momentos a modernidade tenta passar que não, a tecnologia já resolveu todos esses problemas e tal, e não vai mostrando nas sutilezas onde tem realmente as fragilidades, né? No caso da medida de temperatura média global, você precisaria estar realmente posicionado sobre todos os oceanos, certo? Que estão ali com mais de 70% da superfície da Terra, e por toda a Terra, seja montanha, seja planalto, seja planície, medindo em tempo real a temperatura. Isso é feito através de medições muito precárias de satélites que não estão ali no solo, então eles fazem toda uma medida desde que eles tenham condição de rastrear até o solo ou até a superfície do oceano na sua passagem. E a Terra é coberta de nuvens, não necessariamente eles conseguem coletar isso da maneira precisa, e depois é feita uma interpolação, uma certa média, e se chega à conclusão. O erro de cálculo da média de temperatura de um local de 510 milhões de quilômetros quadrados é muito maior do que simplesmente estimar que a temperatura pode subir 1 grau, 2 graus, mas isso eu já tratei em outros vídeos. Vamos fazer uma análise breve aqui em frases que foram ditas por representantes de países que têm interesse em forçar que nações menos desenvolvidas freiem o seu desenvolvimento com relação à energia, uma energia barata que pode possibilitar que essas nações tenham desenvolvimento sem depender, né, daquilo que é ali o G7, aquelas nações, principalmente as nações europeias. Isso já aconteceu no passado, e eles, dominando certas tecnologias antecipadamente, colocaram todos aqueles países em torno, né, da grande borda da Europa, reféns dessa tecnologia, do comércio e tal. E hoje eles têm medo disso, porque a tecnologia está acessível a muitos países, não necessariamente que fiquem ali naquele circuito. Eles não têm terra, têm uma população envelhecida, têm uma necessidade enorme de gasto de energia para manter o estado do bem-estar social, e eles têm medo que outras nações evoluam nisso. E a ONU é um caminho muito interessante para fazer esse jogo político. Então, na COP26, o que pega? Por isso que ela será uma COP melancólica. Até a Greta Thunberg, né? Greta Thunberg, que não vai à escola, ela já identificou que vai ser um fracasso, né? O artigo 6 do Acordo de Paris é o grande gargalo, porque lá atrás, no Acordo de Paris, como estava muito distante, lá a partir de 2020, nós vamos enviar para vocês 100 bilhões de dólares para que vocês vão mudando a sua matriz energética para coisas mais caras e tal, mas eu vou subsidiar vocês com 100 bilhões de dólares por ano. Esse dinheiro nunca chegou aos países, né? Então, hoje se estima que se precisaria muito mais do que 100 bilhões de dólares por ano para chegar a conter essa tal da temperatura.
Então, existem algumas estimativas que vão de 140 bilhões de dólares a 300 bilhões de dólares até 2030. Lembrando que a Agência de Energia Europeia, num relatório recente, que eu já comentei, imagina que para conseguir essa redução na temperatura, se precisaria reduzir até 2050 em 3/4 o consumo de petróleo no mundo, o que é inviável, sinceramente é inviável. Outras estimativas dizem o seguinte, olha, para chegar a essa meta até 2050, aí nós vamos precisar de 280 a 500 bilhões de dólares anuais. Então esse aqui é o ponto, né? Essas nações lá atrás que assinaram o Acordo de Paris, que é o pessoal do G7, eles entraram numa grande rascada, porque eles disseram ali que, olha, precisa de dinheiro para fazer essa matriz energética. E os países menos desenvolvidos disseram, tá bom, então você nos paga, a gente muda. Isso simples assim, simples assim. Mas isso não aconteceu. Por exemplo, a África do Sul, ela está pedindo 750 bilhões de dólares divididos para vários países, que na situação da África do Sul, já a partir de 2025. Né? Considerando que lá atrás essa promessa que foi feita na COP fracassada de Copenhague em 2009, que se pagaria os 100 bilhões de dólares já a partir de 2020. Aí vamos às frases, as frases que eu acho interessante. Nessa entrevista que a jornalista fez aqui, ela aponta que de fato os países não pagaram os 100 bilhões de dólares, os países desenvolvidos, que eles estão propondo que isso seja pago a partir de 2023, se começa a partir de 2023. Mas os países em desenvolvimento não estão confiantes de que eles façam isso, porque até agora esse dinheiro não apareceu. Agora, vejam com atenção, O cidadão aqui, que é o vice-ministro de Meio Ambiente da Alemanha, ele foi colocado como chefe da delegação alemã em Glasgow. E ele já atuava na área ali de ambiental na Alemanha antes mesmo de assumir esse cargo aqui como vice-ministro do Meio Ambiente. É o senhor Johann Flassbart. Então, ele diz o seguinte, que ele foi colocado, inclusive, pelo presidente da COP, o inglês, o Alok Sharma, num comitê, antes mesmo de começar a COP26, de como que seria essa compensação financeira para os países que fossem fazendo essa alteração. Então ele se juntou nesse grupo de trabalho com o ministro do Meio Ambiente de quem? Do Canadá. Então vejam o primeiro ponto, como eu digo, que assim, a COP26, o IPCC, que também é da ONU, é apenas um conjunto, né, de países com seus interesses geopolíticos. Isso aqui não é uma conferência de cientistas, não é uma coisa científica, não, é simplesmente uma coisa geopolítica. Então, quem que ele chama para discutir essas questões de como que seria o financiamento? O ministro do Meio Ambiente do Canadá, o Jonathan Wilkinson. E antes da COP26, é interessante, né? É publicado um documento que se chama Climate Finance Delivery Plan, quer dizer, como que se poderia fazer essa questão financeira e tal com relação à redução, porque tudo nessa questão da energia, tudo tem custo, como eu já mostrei em alguns vídeos. Então você sair gerar energia elétrica a partir de carvão, a partir de petróleo, a partir de gás natural, na hora que você vai para outras fontes, as chamadas renováveis, isso tem um custo muito mais alto. Essas fontes de energia custam muito mais alto hoje, né? Então não é simples para um país que tem pouco dinheiro. Alguns países da África já estão dizendo que eles estão gastando mais com essa mudança de matriz energética do que eles gastam com educação e saúde. Então eles estão, né, no direito de reclamar e dizer, olha, isso aqui está sufocando a minha capacidade de investimento para outras coisas prioritárias, né? Sendo que essa mudança de matriz, ou justificativa é de um possível aumento de 1,5 grau, 2 até o final do século, que são gerados puramente por computadores, por modelos matemáticos. Então esse pessoal corre o grande risco de, depois de fazermos toda essa mudança de matriz energética,
a temperatura do planeta continuar subindo por outras questões que não são antropogênicas. E aí ninguém vai devolver o dinheiro para esse pessoal. Então, vejam coisas interessantes, né? Quando ele é questionado, dizendo, olha, como que estão essas discussões aqui na COP, para vocês conseguirem, que eles vão ter que apresentar algum plano de financiamento. Então eles, olha, a discussão não será fácil, o mundo mudou tremendamente desde 1992. 1992 quando começou toda essa história, teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, né? De 92 para cá, há um bom número de países que estão numa posição muito melhor economicamente do que estavam 30 anos atrás. Então o que ele está tentando enfiar aqui? Olha, a gente, no G7 a gente não pode pagar essa conta sozinho. Tem outros países que também se desenvolveram, eles têm que ajudar a pagar também no bolo. Então, esse que é o grande, que começa a dizer. A questão é sempre o dinheiro. Quem paga? Quem paga? E aí ele diz assim, olha, realmente a promessa dos 100 bilhões anuais que foi feita pelos países desenvolvidos foi uma contribuição voluntária em Copenhague em 2009. Então ele fala assim que foi uma coisa assim voluntária. Então ele diz assim, não foi negociada. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Agora em 2021 ele fala que uma convenção dessas, como nós estamos tendo, só que foi em 2009 em Copenhague, os países lá atrás disseram, não, a gente paga a partir de 2020, imagina, 2009, não, a partir de 2020 a gente paga 100 bilhões de dólares para vocês e tal, né? Mas isso não foi negociado, agora tem que ser negociado, agora a gente tem que sentar para conversar e tal. Aí a jornalista pergunta o seguinte, mas e os motivos para os 100 bilhões de dólares não terem sido entregues? Quais são os motivos? Aí, né, como todo cara que está nesse local para fazer essa questão que eu falo geopolítica, né, a resposta dele é assim, há algumas boas razões e outras nem tanto. Uma coisa sensacional. Olha aqui, ó. Nós todos pensamos no passado. Pensamos no passado que precisaríamos de mais dinheiro público para alavancar investimentos em energias renováveis, por exemplo. Pois é, você deveria ter mais dinheiro público para colher. E onde está esse dinheiro público? Está nos impostos. Então, aonde que você vai tirar esse dinheiro? Dos impostos para subsidiar. Imagina o cara pagando mais imposto na Alemanha, estou aumentando mais imposto porque eu vou mandar lá para um país na África para subsidiá-lo, para ele ajudá-los. A coisa. Você acha que um governante alemão tem coragem de fazer uma coisa dessas? Claro que não. Então eles ficaram patinando nesses 10 anos, tentando descobrir. Essa que é a questão, da onde que eles iam tirar esse dinheiro, porque foi muito fácil em Copenhague falar sobre isso em 2009. Né? E aí, continuando aqui, alguns motivos, esses motivos de não ter pago lá os 100 bilhões, alguns motivos vêm de dificuldades dos países em desenvolvimento que precisam, por exemplo, garantir segurança jurídica para os investidores que vão fazer a substituição da matriz energética. Então, esse aqui também é um grande ponto. Os países se sentem fragilizados porque dizem assim, olha, peraí, você vai mudar a minha matriz energética, vem uma empresa estrangeira aqui, eu ainda vou pagar por isso? Então, existe um conflito nessa questão, porque a pessoa fala, pô, não serão nem empresas minhas próprias que vão usufruir de fazer essa mudança, eu tenho que entregar para um estrangeiro que virá aqui com uma tecnologia que eu não domino para fazer essa matriz energética, né? Então, bom, aí é muito interessante, porque a jornalista pergunta assim, sobre o tema de perdas e danos dos países que estão perdendo seus territórios para o avanço do mar. Por exemplo, há alguma solução? Por quê? Porque lá atrás, com essa história do aquecimento global e do aumento do nível dos oceanos, se criou, para tentar dar aquele ar de dramaticidade, que alguns países que são ilhas, tem lá Tonga, tem uns países ali nas Filipinas, Indonésia, aquelas ilhas todas, mas olha, vocês vão desaparecer. Como se as ilhas vulcânicas não estivessem no permanente movimento de... Algumas ilhas vão lentamente saindo fora daquele nível, né, do oceano, porque há um movimento que vai... Então, a ilha, por exemplo, ali nas Canárias, ela vai aumentar de tamanho, porque o vulcão está jogando tanta lava que a área da ilha vai até aumentar. Isso é fato, está acontecendo. E outros lugares, as ilhas estão afundando. Então, ilhas vulcânicas pelo planeta têm exatamente esse movimento, né? Algumas emergem e outras submergem. Mas eles criaram esse sentido
de que essas ilhas, esses países irão submergir. Porque todo o oceano, como se fosse uma média que eles calculassem realmente, né? Uma superfície ali de, só você calcular 70%, são ali do que 360 milhões de quilômetros quadrados, eles acham que conseguem fazer uma média, né? Bom, então aqui é dito o seguinte, qual é a solução para esses países? Aí é interessante, veja a resposta do Flasbart aqui de novo, né? A evasiva, veja a evasiva, quando você aperta no caso do cara, a evasiva. Creio que é preciso discutir mais, entre aspas, perdas e danos. Estamos em um ponto insuficiente. Olha as palavras. Você entende o que ele quer dizer? Não, mas eles estão dizendo que eles têm que ser ressarcidos por perdas e danos. Que esses países agora estão cobrando isso dos países desenvolvidos. Eles dizem, olha, temos que, né, estamos em um ponto insuficiente. Também acredito que precisamos ter uma visão mais ampla na ONU para ajudar países em que a crise climática leva a desastres e que a ajuda seja urgente, ágil e fácil de acessar. Quer dizer, ele não respondeu nada, né? Ele só disse assim, não, a gente tem que discutir melhor sobre esse negócio de perdas e danos. Então, na hora que é para pôr dinheiro, na hora que é para... Vocês entendem que é sempre uma coisa assim, é muito papo, e tem um monte de gente, cientistas, ambientalistas, aqueles jovenzinhos com cartazes, né, para fora, ali, tal. Eles não percebem que isso é uma grande jogada desses países. Esses políticos nem estarão aqui ou vivos em ação em 2050, então eles estão só criando uma tensão geopolítica de controle sobre outros países. A questão não é simplesmente vamos resolver, porque ninguém quer no fundo resolver uma coisa que na verdade não existe. Eles criaram essa narrativa, né? Só que agora eles estão ficando tanto quanto reféns, porque o tempo passou, como ele mesmo fala, de 1992 até agora já se passaram 30 anos, e muita gente está cobrando, assim, ué, mas vocês fizeram alguma coisa? Pelo que eu estou sabendo, o clima continua se aquecendo, temperatura, vocês estão dizendo que está um monte de cientista bem pago, né, para continuar essas pesquisas, eles continuam dizendo, não, a temperatura vai aumentar, o oceano vai subir e tal. E aí, indo aqui para o final, a jornalista pergunta assim, a Alemanha, e ele é o ministro lá, vice-ministro do meio ambiente da Alemanha, a Alemanha não assinou todas as declarações na semana passada que procuravam abandonar ou limitar o uso de combustíveis fósseis. A Alemanha, hein? Não assinou, não quis assinar o documento mais restritivo de utilização de combustíveis fósseis. Por quê? Pergunta a jornalista. Aí ele diz assim, vejam a resposta. Ela pergunta por que o governo alemão não quis assinar, até o momento que ela está fazendo a entrevista, uma redução do uso de combustíveis fósseis na Alemanha, certo? E a resposta dele é assim, o governo alemão está comprometido em abandonar financiamentos de usinas ou minas de carvão no exterior. Não é fantástico? Não é uma resposta maravilhosa? Por que a Alemanha não assinou? Não, mas a Alemanha não está se comprometendo a não dar financiamento para um país, de repente um país pobre lá na África, que vai construir uma termoelétrica. Isso eu me comprometo que eu não vou fazer mais. Mas e dentro da Alemanha? Veja a resposta, né? Veja a resposta. Aí ele continua. Nossa questão é com o gás. Claro que agora ele está na mão do Putin comprando todo aquele gás natural, né? Temos que olhar para a declaração com mais cuidado, ou seja, a declaração que eles têm que assinar de novo, nós temos que olhar com mais cuidado. Em algumas situações, gás pode ser um combustível de transição. Não é fantástico isso? Não é fantástico? O tipo de argumentação. Desde que compatível, né, com as metas de neutralidade de carbono e também as metas de Paris. Por isso, estamos buscando mais esclarecimentos em uma das declarações. A razão que explica por que ainda não assinamos é que acreditamos que mesmo no interesse de limitar a mudança climática, veja, a razão que explica por que ainda não assinamos é que acreditamos que, mesmo no interesse
de limitar a mudança climática, vírgula, investimentos em gás ainda são importantes. Ou seja, vamos ter que continuar investindo em gás natural na Alemanha, porque senão a Alemanha para e não terá energia. E tem muita gente que ainda leva a sério uma conferência dessa, né? A Alemanha desligou as usinas, boa parte das usinas nucleares, com medinho, né, porque aconteceu no Japão. Agora está pendurado na Rússia com enorme dependência de gás natural. No ano passado eles viram o que aconteceu no inverno muito rigoroso com do inverno do ano passado para 2021, com os rotores de eólicas que congelaram, os painéis fotovoltaicos ficaram cobertos de neve. Então agora eles sabem que não é simples assim, que é melhor voltar à energia garantida dos hidrocarbonetos. Só que agora eles têm um problema de como desmontar essa bomba que foi criada, né, desde 92. Né? Então eu fico por aqui. Eu acho que a mensagem que eu passo para vocês é assim: analisem com muita calma, guardem entrevista a entrevista, que será agora nessa finalização da COP26, guardem isso e vocês verão em algum tempo que todas as narrativas que vocês estão vendo pela mídia, esse pessoal falando muito, olha, temos que agir já, é muito importante, quais as medidas concretas, e aí vai o quê? Bando de governadores lá para tirar foto, né? Vai primeira-dama para dar comidinha para esquilo, que vocês encontram, fotinho dando comidinha para esquilo, aquela coisa sensacional, viagem sensacional. E aí vai o quê? O Brasil começar a reduzir, né, suas emissões, como, né? Se a maior parte da nossa matriz energética já é limpa, e aí eles focam o quê? Não, mas tem as árvores, né? Você desmatou e tal, essa coisa toda, como se o nível de desmatamento nosso fosse equivalente ao que esses países desenvolvidos já tiraram de petróleo, já queimaram petróleo e tal. Então a quantidade de CO2 que uma árvore hoje no Brasil, que eu sei que não é pouca, tem toda a questão de desmatamento ilegal, não estou relevando isso. Mas é uma grande hipocrisia. A Noruega, a França, a Alemanha, a Inglaterra, o que eles já queimaram de CO2 em 100 anos, né, quer dizer, geraram CO2, para dizer que realmente o desmatamento ilegal no Brasil é o grande culpado para a elevação da temperatura no planeta, e nós sim temos que ser enquadrados, tá certo? Então, um abraço, ficamos por aqui.